bem-vindo ao Minuto AB. Hoje é dia de resolução de questões, então vamos ao nosso exercício. Maicon, na condução de veículo automotor, causou lesão corporal de natureza leve em Marta, desconhecida que dirigia outro automóvel, que inicialmente disse ter interesse em representar em face do autor dos fatos diante da prática do crime do artigo 303 caput do Código de Trânsito Brasileiro. Em audiência preliminar, com a presença de Maicon e Marta, acompanhados por seus advogados e pelo Ministério Público, houve composição dos danos civis, reduzida a termo e homologada pelo juiz em sentença. No dia seguinte, Marta se arrepende, procura seu advogado e afirma não ter interesse na execução do acordo celebrado. Considerando apenas as informações narradas, o advogado de Marta deverá, letra A, interpor recurso de apelação da sentença que homologou a composição dos danos civis. Letra B, esclarecer que o acordo homologado acarretou a renúncia ao direito de representação. Letra C, interpor recurso em sentido estrito da sentença que homologou a composição dos danos civis. E letra D, esclarecer que, sendo crime de ação de natureza pública, não caberia composição dos danos civis, mas sim transação penal, de modo que a sentença é nula. Bom, vamos analisar então o exercício. O exercício trata qual o crime praticado? Bom, o crime praticado do artigo 303 caput do Código de Trânsito Brasileiro. É um crime de menor potencial ofensivo, então ele é de competência do juizado, logo vai ser regulado pela Lei 9.099 de 95, que é a Lei dos Juizados. Dessa maneira, quando se fala em crime de menor potencial ofensivo, professor, quanto que eu sei que é um crime de menor potencial ofensivo? Os crimes de menor potencial ofensivo têm a pena máxima de até 2 anos. Passou 2 anos de pena, já não é crime de menor potencial ofensivo. Tá? Então, crimes até 2 anos, crimes que prevêem pena até 2 anos são crimes de menor potencial ofensivo. E é importante salientar aqui nesse exercício que é o seguinte, a Lei 9.099 de 95, ela traz as medidas despenalizadoras. Isso, medidas despenalizadoras. Quais são elas? Bom, a primeira delas, composição dos danos civis, transação penal e a suspensão condicional do processo. Não é suspensão condicional da pena, tá? Leia aqui, suspensão condicional do processo. Suspensão condicional da pena é outra coisa. Então, prevê essas 3 possibilidades aqui de medidas despenalizadoras. E elas são oferecidas nessa ordem. Primeiro a composição, depois a transação, depois, se não surtir efeito, e depois, se o Ministério Público oferecer a denúncia, aí sim, suspensão condicional do processo. Foi oferecida essa primeira aqui, E essa primeira aqui, ela foi aceita pela Marta. E essa composição dos danos civis, o que ela acarreta? Vou até pegar aqui para vocês. Artigo 74 da Lei 9.099. O que diz o artigo 74, parágrafo único? Vou colar aqui para vocês. Isso é o que diz Aqui, deixa eu ver. Aqui, parágrafo único do artigo 74, tá? Artigo 74, Lei 9.099 de 95. Parágrafo único. Tratando-se de ação penal de iniciativa privada ou ação penal pública condicionada à representação, o delito que nós estamos apurando aqui é ação pública condicionada à representação. O acordo homologado acarreta renúncia ao direito de queixa ou representação. Logo, se Marta realizou a composição dos danos civis, vai acontecer o que está previsto no artigo 74, parágrafo único da Lei 9.099. Então, o acordo homologado acarreta a renúncia ao direito de queixa ou representação. Então, Marta não pode fazer mais nada. A anuência dela e o acordo homologado gera que acarreta a renúncia ao direito de queixa ou representação. Dessa maneira, vamos analisar as assertivas. O advogado vai ter que interpor recurso de apelação? Não. Em que pese a sentença é homologatória, ela não é aquela sentença definitiva, proferida ao final do processo. O artigo 82 da Lei 9.099 traz as hipóteses que permitem a interposição do recurso de apelação, tá vendo? Aqui vou até destacar para vocês, da decisão da rejeição da denúncia ou queixa e da sentença. Mas essa sentença aqui não é essa sentença homologatória, portanto não cabe o recurso de apelação.
Aqui, ó, esclarecer, letra B. Esclarecer que o acordo homologado acarretou renúncia ao direito de representação. É isso. Essa é a resposta, artigo 74, parágrafo único, lei 9.099 de 95, como eu acabei de explicar, certo? Artigo 74. Então, o advogado deve esclarecer que o acordo homologado acarretou a renúncia ao direito de representação, conforme o artigo 74, parágrafo único da lei 9.099, e nada pode ser feito. Então, essa aqui é a nossa resposta para a questão, letra B. A letra C diz o seguinte: nessa situação, deve-se interpor recurso em sentido estrito da sentença que homologou a composição do danos civis? Aí eu indago, é possível? Tem previsão legal na lei 9.099 de 95, o RESE? O recurso em sentido estrito tem previsão na lei 9.099? Não, não tem previsão. Então, essa aqui já pula, é totalmente esdrúxula essa questão. E a letra D, que é a última, esclarecer que, sendo o crime de ação penal de natureza pública, não caberia composição dos danos civis, mas sim transação penal de modo que a sentença é nula? Não. Eu acabei de explicar aqui, ó, medidas despenalizadoras. Quais são elas? Composição dos danos civis é a primeira possibilidade. Composição dos danos civis é a primeira. Transação penal e suspensão condicional do processo. A primeira foi aceita. Então, aqui não há que se falar em sentença nula. Então, aqui, ó, isso aqui a sentença não é nula. Sentença não é nula. Por quê? Tudo no processo ocorreu de forma legal. Foi oferecido a composição dos danos civis, a primeira medida despenalizadora, a Marta aceitou e não há mais nada a ser feito. Ela, com a anuência, né, o acordo homologado acarreta a renúncia ao direito de queixa ou representação. Então não há que se falar também em sentença nula, certo? A nossa resposta então ficou letra B, esclarecer que o acordo homologado acarretou renúncia ao direito de representação, conforme o artigo 74, parágrafo único da lei 9.099 de 95, que trata sobre os juizados. Espero ter gostado da resolução de hoje e continue nos acompanhando.